do poder da superstição, ela tirou o sossego de muitos pensadores e filósofos que tentaram entender o poder da superstição quando ela invade o imaginário humano e tira a liberdade da pessoa. Se você pegar na história, no século 17, ou um pouco mais, um pouco menos, a gente tem o Spinoza, a gente tem o Skinner, que são grandes nomes, né, da filosofia, da psicologia, que se preocupa com essa questão da superstição, trabalha isso. O próprio Freud, né? E o que uma superstição pode levar uma pessoa? A um transtorno obsessivo, né? Não é que ela é a causa, para ficar bem claro, não é que ela causa o transtorno, mas nós temos que prestar atenção que será que é só uma superstição ou a pessoa está dominada por um transtorno obsessivo? Essa superstição, ela está contida dentro de um sistema familiar? A família contribui, tá? Ela Não que ela alimenta isso por algum motivo? Não, ela não alimenta em forma de família, mas ela alimenta em forma de consciência social, né? Então, vamos imaginar, um pai e uma mãe que não passam embaixo da escada, né? Ele, claro que os filhos não vão passar, né? Um que acredita que o gato preto passou na frente dele, que vai acontecer uma coisa horrível, é claro que as crianças vão aprender isso também. Mas pense que nós estamos falando de coisas simples, né? Você pode ver que isso não foi uma pessoa ou outra que inventou. Isso nós aprendemos socialmente. A gente nem sabe por quê, mas desvia da escada, né? Tem gente que só falta ser atropelada aqui no centro de São Caetano quando tem alguém pintando a parede, né? Porque ele tem que passar pela rua, porque ele não pode passar por debaixo da escada. Pode ser que vai cair uma lata em cima dele? Pode ser, mas ele não está preocupado com a lata. Ele está preocupado com a superstição. A superstição eu poderia comparar com a pessoa fica hipnotizada? Eu não sei se a... Eu acho que as coisas que a pessoa evita, ela está mais ligada a uma maneira mágica de enfrentar o medo. A pessoa, ela está com medo. Vamos imaginar, se a gente for pegar o... Eu não estou falando em nome do filósofo, mas algumas ideias. Por exemplo, o Spinoza, como a gente nunca tem certeza, como a gente corre riscos, a gente está o tempo inteiro correndo riscos, né? É muito fácil a gente cair num pensamento mistificado. É muito fácil a gente inventar saídas místicas para se proteger de um perigo. Só que isso, numa pequena proporção, não faz um efeito muito grave. Mas quando isso passa... Por exemplo, vou dar um exemplo só para não ficar muito filosófico. A pessoa saiu de casa, foi lá para o ponto do ônibus, que é uns 3 quarteirões, e ela põe na cabeça que o gato passou na frente dela, o gato preto. Mas ela tem que voltar para casa para ver se está tudo bem. Ela perde a hora. Ela perde a hora por causa da superstição dela. Olha, quando uma coisa começa a ser um prejuízo mais do que uma superstição. É algo que, se ela dividisse com alguém, não teria fundamento nenhum, né? Partindo do ponto de vista de que o gato não faria, não tem esse poder de fazer o mal. Provavelmente, quem tem superstição está falando assim, não faz para você, para mim faz. Sim. Mas o que acontece? O supersticioso, ele se mistura com o espiritual. E ele acredita nisso. Ele acredita, se a gente pegar alguns pensadores que trabalharam a superstição, não só na psicanálise, mas em outras teorias, ele vai dizer assim, a pessoa inventou uma religião individual para ela.
ela acredita que determinados passos, determinados mecanismos têm força mágica para livrar ela do perigo. Imagine uma pessoa ter uma religião própria, né? Então ela começa a beirar, através dos rituais que ela vai criando, de bater na porta, de pôr uma vassoura atrás da porta, de olhar para cima 3 vezes antes de olhar para baixo. Eu estou inventando aqui. E cada um vai inventando. Então ela vai criando uma série de links mágicos que ela acredita que vai proteger ela de algum perigo. Em algumas situações, a gente tem 2 lados. Um lado do ganho e um lado da perca. No caso da superstição também, a gente poderia ter esse espelho. Tem algo que tem um ganho e tem algo que tem a perca. Ou é muito mais perca? Olha, eu não gosto de radicalizar. Não é assim, não tem superstição, né? A gente sempre, alguma coisinha, a gente tem. O que a gente deve reparar... Por exemplo, assim, vou falar assim das meninas da minha época, as meninas da minha época. Só aí vai entrar numerologia, vai entrar um pouco de misticismo. Não pode cortar o cabelo na lua minguante porque o cabelo não cresce. Isto é superstição? É uma crença? É um negócio que passou de mãe para filha? Como é que a gente vai saber o que é uma crença, uma superstição, uma bobagem? Não dá muito para avaliar, só quando a pessoa já fica pinel mesmo no negócio. É assim? Olha, eu separaria assim. Se é real ou se não é real, é uma coisa para se pensar e avaliar. Agora, até que ponto isso faz bem ou faz mal? Tá. É aí que entra o bom senso. Aí que entra o bom senso. Então, assim, eu não sei se a pessoa cortar o cabelo nessa lua ou naquela lua vai causar algum dano. Mas qual é a profundidade dessa crença que não passa pelo racional? Né? Então, o que a gente vai observar é se as manias da pessoa, quando a família está falando, nossa, a pessoa é muito religiosa, ela tem que rezar 5 terços antes de sair de casa, porque se ela não faz isso, todas as vezes que ela não fez, voar uma pedra nela. O próprio psicólogo Skinner, ele dizia assim, que muitas crenças, muitas superstições, elas eram reforçadas por respostas incontroláveis, imprevisíveis. Então, na verdade, você levou 2 pedradas, mas você já foi o suficiente para você associar que foi porque você não rezou o terço 5 vezes. Então, às vezes que você não levou pedrada, não é contabilizado. Só é contabilizado o dia que você levou. Então, para não levar outra, é melhor fazer. Então, você percebe que essas situações imprevisíveis, elas começam a acontecer como reforço para que a pessoa aumente a mania, tá? Se for uma pessoa com uma tendência, com uma fragilidade para esse comportamento, você vai ver que a pessoa, ela não dá mais um passo, tá? Eu não estou falando da pessoa que desviou da escada. Olha, eu vou falar uma coisa grave aqui, porque o pessoal sabe que eu gosto de animal. Tem gente que mata gato por causa de superstição. Eu ia falar, aqui na nossa cultura, quando a gente fala de superstição, a gente vai logo remeter ao gato, a benzedeira, aquela casa abandonada. Hoje a gente não vê muito. Antigamente a gente tinha uma ou outra casa abandonada e as crianças e as mães falavam, não passa lá naquela calçada não, aquele negócio lá é abandonado, tem alma penada, né? No cemitério, depois da meia-noite também tem muitas superstições. Aquela mulher loira na Kombi que ficava pegando as crianças, também dava aqueles medão, era uma superstição também, né?